função f de x, que é uma função, uma função racional, uma função que é uma razão entre duas funções polinomiais, uma função 3x² menos 1 dividida por x menos 2, tá? Uma função racional. Essa função se enquadra no caso de derivada do quociente. Perceba que nós vamos usar aqui duas regrinhas, Nós temos aqui uma função potência, x², x, e uma constante. Primeiro vou colocar as derivadas dessas funções, que é o que nós vamos usar aqui, olha. Nós sabemos que a derivada em relação à variável x de uma potência x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Então, é o que o pessoal chama de regra do tombo, Então, você pega o expoente, derruba ele aqui e subtrai 1. Duas coisas que você não pode esquecer. A derivada em relação a uma variável, no caso aqui x de x, é sempre 1. Derivada de x é 1. Independente da situação, derivada de x é igual a 1. E a derivada em relação à variável x de qualquer constante c é sempre 0. Lembre-se, as derivadas de funções, elas medem taxa de variação. Como uma constante não tem variação, por isso o nome constante, a derivada de uma constante é 0. E aí tem que tomar cuidado, nós temos duas situações. Constante quando ela está sozinha, que nem esse 2 aqui é uma constante. O número 1 é uma constante, a derivada aqui é 0, a derivada aqui é 0. Só que aqui, olha, você tem uma constante que multiplica uma função, ó. Então a derivada em relação a x de uma constante c que multiplica uma função f. Aí já é uma situação diferente. Eu conservo a constante e derivo a função, tá? Então a derivada de uma constante c vezes uma função f, você conserva a constante c, que é o caso desse 3 aqui, e deriva a função f, que é o caso desse x². Então essas regrinhas são as regrinhas que aparecem aí. O que nós vamos usar, O mais importante, que é a derivada em relação a x de um quociente, u sobre v, onde u e v são funções da variável x. Então, como que é essa derivada? Bem, a derivada de u sobre v é v vezes a derivada de u menos u vezes a derivada de v. Tudo isso dividido por v ao quadrado. Essa formulazinha ela sai do desenvolvimento da derivada, da definição de derivada. Derivada como um limite, tá? Mas no nosso caso aqui, o nosso canal, a finalidade não é fazer desenvolvimento de fórmulas, é só aplicar a fórmula, Nós vamos aplicar esse conjunto de operações, conjunto de fórmulas, na derivada dessa função, tá? Então, vamos começar aqui a montar essa derivada, Lembra que a u é o numerador, v é o denominador. Aqui a ordem é importante. Perceba que eu tenho uma subtração aqui, olha. Então, a derivada do quociente, v derivada de u, menos u derivada de v, essa ordem não pode ser alterada. A derivada do produto é u derivada de v mais v derivada de u. Então, essa ordem pode ser alterada. Aqui não, porque lá é uma soma, A ordem não vai alterar o sinal. Aqui não, aqui se você alterar essa ordem, você muda o sinal da derivada. Então, aqui, olha, tem que seguir essa ordem, corretamente. Então, vamos começar a montar essa derivada aqui. Primeiro destacando quem é u, U é o nosso numerador. Essa função de grau 2 aqui é u. E essa função de grau 1 aqui é o v. Então, nós vamos fazer aí a derivada. A derivada f' de x, que vai ser igual a montar aqui a função, Bem, como eu vou fazer isso aqui passo a passo, eu vou primeiro montar só a expressão, usando aqui nas derivadas essa notação, derivada em relação a x, tá? Então, eu vou repetir v, Então, x menos 2 vezes a derivada em relação a x de 3x² menos 1. Então, comecei v, então repetia de baixo, vezes a derivada de 8. Então, a derivada é 3x² menos 1, menos u. Então, agora eu vou repetir o 3x² menos 1. Vezes
a derivada em relação a x, derivada em relação a x de v, que é o x menos 2, dividido por v ao quadrado, que é o x menos 2. Então percebam que o que eu fiz aí foi só, a montagem da fórmula, né? Então a derivada de u sobre v é v. Então repetir lá o x menos 2 vezes a derivada de u. Então marquei lá qual derivada eu vou fazer, né? Vou fazer a derivada de 3x² menos 1 menos, então repetir u, que é o 3x² menos 1, vezes a derivada de v, então a derivada de x menos 2, dividido por v ao quadrado. E vamos começar a fazer a continha, né? Então isso aqui vai ser igual a, vamos começar a fazer a nossa derivada. Isso vai ser igual a x menos 2 vezes, tá? Então vamos começar a fazer a derivada de 3x² menos 1. Perceba que a derivada de 3x² menos 1 eu caio nesta fórmula, né? Tem uma constante c vezes uma função, então conserva a constante, deriva a função. Então vou conservar o 3 e vou derivar o x². E a derivada de x² é 2 vezes x, né? Na verdade, o que nós fazemos de maneira direta é isso, ó. O pessoal chama de regra do tombo, ó. 2 vezes 3 e subtrai 1. 2 vezes 3, 6 vezes x, né? 6x, tá? 2 vezes 3, 6 vezes x elevado a 2 menos 1, que é x elevado à primeira potência, que é x. Menos a derivada de 1. Só que 1 é uma constante isolada. Uma constante, a derivada é zero. Então, menos zero, não precisa nem colocar. Então, primeira parcela aqui dessa fórmula, né? X menos 2 vezes a derivada de 3x² menos 1 vezes 6x. Menos, né? Menos, aí a segunda parcela. 3x² menos 1 vezes, aí essa derivada. A derivada de x é 1 e a derivada de 2 é 0, então vezes 1. Tudo isso dividido por x menos 2 ao quadrado. Vamos começar agora. Perceba que nós já fizemos as derivadas, né? As derivadas já foram feitas, então vamos começar agora a fazer as continhas, né? Aplicar a distributiva. Então isso aqui vai ser igual a... Para finalizar a nossa continha, né? Então eu vou ter aqui 6x vezes x, 6x vezes menos 2. Então 6x vezes x, 6x², 6x vezes menos 2, menos 12x, tá? Então 6x vezes x, 6x², 6x vezes menos 2, menos 12x. 1 vezes essa expressão não vai alterar a expressão, só que tem um sinalzinho de menos aqui. Então menos com mais, menos. Então menos 3x². Menos com menos, mais 1. Dividido por essa expressão. Lembra, o que nós temos aqui é um quadrado da diferença, né? Então é a menos b ao quadrado, que é a ao quadrado, menos 2ab, mais b ao quadrado. Então aqui, olha, nós temos um quadrado da diferença, que vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes x, menos 2x, né? Vezes 2, 4, então menos 4x, mais o quadrado do segundo, mais 4. Então, quadrado do primeiro, está aqui, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 4x, mais quadrado do segundo, mais 4. Dá para fazer ainda uma pequena simplificaçãozinha, então nós vamos ter que o resultado final dessa operação vai ser 6x² menos 3x², 3x² menos 12x mais 1, né? 6x² menos 3, 3x², menos 12x mais 1, dividido por x² menos 4x mais 4. Então essa aqui seria a função derivada, né? A função derivada desta em relação à variável x. O que nós usamos aí? Regra do quociente, né? V derivada de u menos u derivada de v. Então v derivada de u menos u derivada de v sobre v quadrado. Fizemos a distributiva e simplificamos o que foi possível, chegamos aí nessa solução. Aqui não dá para simplificar nada, né? Então essa é a solução final
Espero que tenha entendido a resolução. Tá? Qualquer dúvida é só enviar um comentário, né? A gente responde. Curta o canal, divulgue, compartilhe, ajude a divulgação. Obrigado.